Olá, seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou Danilo Tomás e falo aqui do Rio de Janeiro com o jornalista Glenn Greenwald. Nascido nos Estados Unidos, Glenn foi o jornalista responsável por revelar em 2013 os documentos secretos reunidos por Edward Snowden, ex-prestador de serviço da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos sobre o programa de vigilância interno e global promovido pelo governo dos Estados Unidos. Aos 52 anos, Glenn vive no Rio de Janeiro com o marido, o deputado federal David Miranda, do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, e os 2 filhos do casal. O jornalista fundou o The Intercept nos Estados Unidos e está à frente do The Intercept Brasil, que recentemente revelou novos arquivos. Desta vez, as conversas do juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça, com a equipe da Força Tarefa da Lava Jato, na qual, entre outras coisas, instruía a equipe de investigadores e procuradores da operação que prendeu mais de 200 pessoas, entre políticos, empresários, executivos e doleiros, entre eles o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Seja bem-vindo, Glenn. Muito obrigado pelo convite. No dia 9 de junho, o The Intercept lançou uma série de reportagens que mostravam os diálogos do ex-juiz Sérgio Moro, responsável, entre outras coisas, pela condenação em primeira instância do ex-presidente Lula por corrupção dentro do projeto da Lava Jato. Os primeiros áudios divulgados mostraram que o grupo de procuradores responsáveis pela Lava Jato atuou para impedir que o ex-presidente Lula, já preso, concedesse uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo, em setembro de 2008, temendo que a entrevista auxiliasse o candidato de seu partido, o Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad. As reportagens mostraram também que o procurador Deltan Dallagnol tinha dúvidas acerca do ponto central da primeira denúncia que assinara contra Lula, a de que o presidente havia recebido de presente o apartamento triplex na Praia do Guarujá após favorecer a empreiteira OAS em contratos com a Petrobras, e mostraram ainda que o ex-juiz Sérgio Moro orientou o procurador Deltan Dallagnol e a Força Tarefa da Lava Jato em várias decisões. Essas revelações não foram desmentidas. No entanto, Moro segue no Ministério da Justiça e o Dallagnol segue como procurador e segue à frente da Lava Jato. O que explica que os 2 protagonistas da Lava Jato mantenham suas funções no judiciário brasileiro? Primeiramente, acho que tem uma possibilidade grande, não sei exatamente quando o seu programa vai sair, mas é bem possível que quando sai, o Deltan vai sofrer muito disciplina, inclusive sofrendo a cassação do seu cargo, mas vamos ver. Mas, além disso, acho que é importante entender que nos últimos 5 anos, a grande mídia brasileira, quase sem dissidência, um pouco de Folha de São Paulo, mas a única exceção é ela, ficou construindo uma imagem do Sérgio Moro como um super-herói, e também os procuradores da Lava Jato nunca questionando, investigando, denunciando nada que eles estavam fazendo, muito ao contrário, aplaudindo, apoiando, elogiando todas as coisas que eles fizeram. E isso criou uma quase invulnerabilidade, uma imagem pública que era muito forte, uma popularidade bem grande para Sérgio Moro e também a Força Tarefa da Lava Jato, que não é fácil para destruir depois de 4, 5 meses da reportagem, mas estamos vendo muitas mudanças, como o STF, o Supremo Corte está olhando agora para as decisões do ex-juiz Sérgio Moro, também como a mídia está discutindo o Sérgio Moro e a Força Tarefa da Lava Jato, e também já tem pesquisas mostrando que a popularidade de todos desceu muito depois da nossa reportagem. Então, tem razão que ainda Sérgio Moro é ministro da Justiça, porque ele é muito importante para o governo,
E também o Deltan ainda é o coordenador do Lava Jato para agora, vamos ver o que acontece. Mas o dinâmico e o espírito e a discussão sobre o trabalho do Lava Jato mudou completamente. Agora, apesar dessa queda da popularidade, o Moro se mantém com 54% de popularidade, segundo uma pesquisa recente. Ainda é uma popularidade muito alta e é o dobro da popularidade do presidente. Mas falando que ele é mais popular do que Bolsonaro, não é falando muito, porque Bolsonaro tem muito pouca popularidade, apesar do fato que ele ganhou a eleição. Mas as pesquisas 6 meses atrás, 8 ou 9 meses atrás, mostrou Moro com 65%, 70% da popularidade. Então, essa queda de 15, 20, 25 pontos é muito. Sim, tem razão. Ainda Sérgio Moro é o ministro mais popular. Por quê? Porque ele é bem conhecido, porque brasileiros com motivos muito válidos e legítimos acham que corrupção é o problema mais grave e mais sério. Todo mundo cansa com essa corrupção sistêmica dentro do sistema político. E o Sérgio Moro era um símbolo da luta contra a corrupção. Então, obviamente, qualquer pessoa que finalmente bota bilionários e políticos poderosos na prisão vai ter popularidade, mas agora pessoas estão entendendo que, sim, ele fez uma luta contra a corrupção, mas também o próprio Sérgio Moro foi corrupto, usou métodos corruptos e por causa disso está vendo essa queda da popularidade. Agora, apesar da simpatia da imprensa, de boa parte da imprensa brasileira pela Lava Jato, a operação já recebia críticas de advogados, juristas e alguns jornalistas por medidas que, na visão dos mesmos, contrariavam o Estado de Direito e o direito de defesa. Uma crítica recorrente era, por exemplo, as prisões preventivas visando a delação premiada. O senhor, em 2017, elogiou a operação afirmando que assistir brasileiros numa jovem democracia colocando seus bilionários na prisão e prendendo políticos de todos os espectros partidários é algo extraordinariamente corajoso, digno de ser homenageado. O senhor, que também é advogado, naquela ocasião não via nada passível de crítica em relação à Lava Jato? Não, muito ao contrário, eu vi várias críticas válidas e eu disse no mesmo discurso que eu fiz do fato que acho que os procuradores merecem crédito para enfrentando corrupção na parte dos poderosos, que também tem muitas críticas legítimas que existem sobre o trabalho da Lava Jato. E eu, apesar do fato que eu estava defendendo o Lava Jato, eu expressei muitas críticas, inclusive o uso da prisão preventiva, o fato que os procuradores estavam fazendo uma campanha pública contra acusados, alguma coisa que é impensável nos Estados Unidos, também em vários países na Europa. Também o fato que eles estavam manipulando os acusados para pressionar eles para dar as delações premiadas. Também eu estou totalmente contra e denunciei o vazamento do Sérgio Moro em 2016, as conversas privadas entre Lula e Dilma e também só Lula. Então, eu tinha muitas críticas e eu estava muito forte com essas críticas, mas eu estava defendendo o trabalho geralmente, falando que no fim das contas é importante essa corrupção, o combate à corrupção, e eu acredito isso até agora. Logo no início da Vaza Jato, veículos tradicionais como a Folha de São Paulo, a revista Veja e o blog do jornalista Reinaldo Azevedo, que é um dos principais críticos da Lava Jato, estabeleceram parcerias com o do Intercept e desde então vocês vêm apurando juntos e publicando. O senhor temia que as denúncias fossem ignoradas por vir de um veículo considerado por alguns como de esquerda? Eu usei a mesma estratégia durante a reportagem do Snowden, porque eu sabia naquela época
que ia ser muito perigoso se o governo dos Estados Unidos conseguiu isolar eu e Laura Poitras, jornalistas independentes, e nós separar a gente da mídia tradicional. Assim seria muito mais fácil criminalizar nossa reportagem. Isso foi um dos motivos porque nós trabalhávamos com os grandes veículos da mídia, inclusive vários veículos que eu critiquei duramente antes disso. Mas também eu acho que quando você é um jornalista, o motivo que você tem que ter é pensar sobre como você pode maximizar o impacto do seu jornalismo. Se seu jornalismo não tivesse impacto, para mim não é bom jornalismo. Jornalismo é sobre mudando a sociedade. Então, se nós simplesmente se isolamos com veículos da esquerda e não trabalhamos com veículos da direita, veículos do muito mainstream, do establishment, que estão apoiando Moro, acho que seria uma erro estratégica muito grande, porque o impacto seria muito menor e também podemos ser acusados que isso é uma causa da esquerda. Eu não queria essa percepção que isso era uma causa da esquerda, porque para mim não é uma causa da esquerda. Essa obrigação de um juiz para ser neutro, ser objetivo, manter equidistância entre os procuradores e acusados, não tem uma ideologia. Eu sabia, se eu não trabalhasse com vários veículos, com várias ideologias, seria muito fácil acusar a gente de fazer política de esquerda. É isso que eu queria evitar. De todo modo, há essas críticas ainda, ou não, com relação ao senhor? Desculpa? De todo modo, há essa crítica com relação ao senhor? O senhor considera ou não? Não, acho que, na realidade, eu acho que pessoas, a esquerda brasileira, com certeza os petistas e as pessoas que apoiam Lula entendem e apoiam muito nossa estratégia nesse aspecto, porque eles entendem muito bem se essa reportagem ficasse isolado de esquerda, vai ter muito menos impacto do que está tendo. Num evento recente em São Paulo, o senhor afirmou que os vazamentos são o futuro do jornalismo. O que significa isso? Na realidade, para mim, isso é uma das coisas mais importantes que o Wikileaks e Julian Assange fez para perceber que na época digital, ou época do internet, quando as instituições mais poderosas estão mantendo a informação na forma digital, é muito mais fácil vazar informação na quantidade enorme. É muito mais fácil do que antes da internet, quando você tem que copiar uma página depois da outra. Agora é bem fácil para copiar uma quantidade enorme da informação e depois passa isso para jornalistas ou um veículo da mídia. E estamos vendo isso agora com todos os vazamentos do Wikileaks, com a reportagem que consegui fazer com Snowden, do Panama Papers, o vazamento sobre a Sony, obviamente, Vaza Jato. Todos são a mesma coisa, um vazamento com informação mantido na forma digital, na quantidade gigante. E eu acho que o jornalismo vai depender muito nesse tipo de vazamento, porque é uma vulnerabilidade enorme para instituições e facções poderosas. Agora, nesse caso, qual é o papel do jornalista? O jornalista futuramente deve aprender a ser um hacker também, ou essas duas funções têm que estar separadas, cada uma cumprindo o seu papel? Estão totalmente separados. Os hackers podem só pegar informação, pegar documentos, mas o trabalho dos jornalistas é muito complicado. O nosso trabalho jornalístico, neste caso, e também na caso do Snowden, foi muito complicado, muito complexo. Primeiramente, tem que decidir qual documentos, qual informação deve ser publicado e qual não deve ser publicado, qual está no interesse público
para saber qual não é, qual invade a privacidade das pessoas na forma ilegítima e qual é uma invasão da privacidade mais justificada porque as pessoas têm muito poder público. Segunda, você tem que pesquisar os documentos e botar eles no contexto certo para fazer reportagem confiável. É muito difícil, muitas vezes, para entender, por exemplo, uma conversa, você está lendo, o que é o contexto? O que essa conversa significa? Muitas vezes está exigindo que nós consultamos com peritos, com fontes, para fazer outra reportagem lá fora do contexto do arquivo. E, finalmente, acho que é muito importante para explicar para o público, para deixar eles entenderem a importância desse material. Obviamente, hackers não fazem nada disso. Em julho, uma operação da Polícia Federal apontou Walter Delgatti Júnior, de Araraquara, como responsável pelo hackeamento das conversas do juiz Sérgio Moro com o Ministério Público Federal. O hacker afirmou ter contatado o senhor em um contato intermediado pela ex-deputada federal Manuela Dávila, do Partido Comunista do Brasil. A deputada confirmou a informação. Gostaria que o senhor comentasse. Eu não posso comentar nada sobre nossa fonte, porque ainda temos uma obrigação para proteger não só a identidade da nossa fonte, mas todos os interesses da nossa fonte. Até agora não tem ninguém que foi acusado formalmente, muito menos condenado como os hackers. Então não vou confirmar nem negar, não vou comentar nem um pouco sobre a informação que na realidade é um vazamento da Polícia Federal sobre que é nossa fonte. Eu sei eles têm umas pessoas certas, isso não é alguma coisa que vou fazer. E eu acho que a discussão com a ex-deputada Manuela Dávila, que também foi uma candidata para o vice-presidente em 2018, não é bem interessante, porque naquela época a fonte comunicou com ela e eles discutiram o fato que ela não conseguiu fazer a reportagem porque não está trabalhando com jornalista nem política. E os dois decidiram que eu seria a pessoa melhor porque eu tenho experiência com vazamentos assim e sou um jornalista bom, que eles confiam. E eles simplesmente recomendaram que a fonte fale comigo e depois a fonte falou comigo. Como o senhor e a equipe do Intercept, ao receberem o material, se certificaram trabalharam para se certificar da veracidade dele? E esse trabalho de verificação, além da apuração e da edição, ele é feito individualmente a cada nova publicação de um capítulo da Vaza Jato? Não, porque na realidade é impossível para confirmar toda palavra. É exatamente como o arquivo do Snowden, o arquivo do Pentagon, ou Panama Papers, também na papéis do Pentágono em 1971, que o New York Times e o Washington Post fizeram. É impossível como jornalista confirmar que não tem uma palavra adulterada. Mas o que você pode ter é criar uma confiança alta que o material é autêntico. E é isso que é a nossa obrigação. Então, nós pesquisamos o arquivo para encontrar conversas entre os procuradores e nossos próprios jornalistas e podemos comparar as conversas dentro do arquivo que nossa fonte forneceu com as conversas que nossos jornalistas ainda têm dentro dos seus telefones. E nós podemos ver que são autênticos palavra por palavra. Também nós consultamos com fontes que têm informação que não é público, que conseguiu confirmar que a informação dentro do arquivo é verdade, que ninguém consegue forjar ou fabricar sem conhecimento muito complicado, muito profundo sobre o processo do Lava Jato. Também trabalhamos com outros veículos da mídia que também conseguiu confirmar que o material é autêntico, porque também eles pesquisaram conversas com seus próprios repórteres e os procuradores. Então, tem muitos métodos, inclusive
nossos especialistas em tecnologia em Nova York analisou o arquivo e disse que não encontrou nenhuma indícia que o arquivo foi adulterado. Seria muito difícil para adulterar. Então, você não pode confirmar cada palavra, mas o que pode fazer é ter uma confiança bem alta que o material é autêntico. E até agora, 5 meses depois de começarmos, ninguém alegou, muito menos provou, que uma palavra que publicamos era falsa, era forjada. Então, acho que agora todo mundo aceita que o arquivo é totalmente autêntico. Em 2014, o senhor viajou para os Estados Unidos para receber o prêmio George Polk em razão das reportagens feitas a partir do arquivo do Edward Snowden. Segundo noticiado na ocasião, as autoridades criaram deliberadamente um clima de risco na entrada ao país. Passados 5 anos, como que é o seu ingresso nos Estados Unidos? Naquela vez, quando eu voltei para os Estados Unidos, foi a primeira vez que saí do Brasil. Depois voltei do Hong Kong, onde eu encontrei o Edward Snowden, porque o tempo todo o governo dos Estados Unidos estava me ameaçando publicamente, mas também nas conversas privadas com meus advogados, que tem uma possibilidade grande que eu vou ser preso se eu sair do Brasil. Então, eu não me senti seguro saindo do Brasil e para mim foi ok, porque foi um lugar bom para fazer a reportagem com a proteção do governo que eu recebi naquela época, o governo brasileiro. E finalmente, depois de um ano, em 2014, acho que abril ou maio, eu decidi que agora vou viajar para os Estados Unidos, porque foi, como você disse, a mesma semana quando eu estava recebendo o George Polk, o prêmio George Polk, em frente a 500, 800 jornalistas. E também foi a mesma semana quando eles estavam anunciando o prêmio Pulitzer. E eu tinha confiança que vamos receber o prêmio Pulitzer e nós analisamos que seria muito difícil para o governo dos Estados Unidos para me prender. Quando o sala cheia com jornalistas estava me esperando para chegar para receber um prêmio para jornalismo investigativo e também quando provavelmente ia ganhar o Pulitzer. Seria muito difícil para o governo no futuro dos Estados Unidos denunciar outros países para atacando, perseguindo jornalistas quando eles prenderam um jornalista que está recebendo todos os prêmios jornalísticos. Foi uma aposta, mas foi um risco grande, mas consegui entrar nos Estados Unidos naquela vez. Depois disso não tinha problemas entrando depois. E quando o senhor vai aos Estados Unidos hoje, o senhor se sente seguro? Agora é tudo tranquilo. O senhor afirmou em 2014, por ocasião de Snowden, que o Brasil e a Alemanha têm a obrigação de proteger o Snowden porque ele protegeu a liberdade de informação desses países. O exílio ao Snowden acabou por ser concedido pelo governo da Rússia, onde o Snowden vive há 5 anos. Como você avalia a postura dos dois países neste caso, em especial o Brasil? Sinceramente, acho que merece muito crítica, porque exatamente como eu disse várias vezes, o Snowden sacrificou a sua própria liberdade e também arriscou a vida dele, não só para proteger a privacidade dos norte-americanos, mas os cidadãos em vários países que os Estados Unidos estava espionando, inclusive, principalmente o Brasil e a Alemanha, mas também França, também a Espanha, também outros países em Europa. E acho que é muito lamentável que o mesmo países que receberam os benefícios do sacrifício e os riscos do Snowden nunca fez nada para proteger ele de punição e perseguição do governo norte-americano, como eles foram obrigados para tratados, para as leis, para éticas. E talvez eles estavam pensando que agora ele tem asilo na Rússia e não vale a pena para criar um conflito com o governo mais poderoso no mundo, o governo dos Estados Unidos. Não sei o que eles estão pensando. Provavelmente eu acho que a Rússia vai continuar oferecendo a ele asilo
mas isso não deveria ser uma desculpa para outros países fugir sua obrigação legal e ética. Que relações o senhor mantém hoje com o Snowden? Eu falo com ele com frequência. Nós criamos juntos com nosso colega Laura Poitras, com Daniel Ellsberg, que foi o fonte que vazou os papéis do Pentágono, e outras pessoas, uma organização para defender a liberdade da imprensa. Então, temos reuniões com essa organização, mas também eu falo com ele porque ele é meu amigo. Passamos para uma experiência muito difícil, muito importante na nossa vida, estamos muito conectados e eu me importo sobre o bem-estar dele e ele está fazendo muito bem. Eu visitei ele 2 vezes na Rússia, provavelmente vou fazer isso de novo, mas nós falamos com frequência. No epílogo do seu livro Sem Lugar para se Esconder, Edward Snowden, a NSA e a espionagem do governo americano, lê-se no final: na nossa primeira conversa online, Edward Snowden disse-me que tinha apenas um receio, que suas revelações fossem recebidas com apatia e indiferença, pois isso significaria que ele tinha abdicado da sua vida e arriscado ser preso em vão. 6 anos depois, não se pode dizer que foi exatamente isso que aconteceu? Olha, acho que quando estávamos em Hong Kong, e também antes disso, quando estávamos conversando pela internet, nós estávamos presumindo que ele ia ser preso nos Estados Unidos, numa prisão com segurança alta, acusado de arriscar a segurança nacional dos Estados Unidos e provavelmente vai ficar lá décadas, 30, 40, 50, talvez o resto da vida dele. Em comparação com nós estávamos esperando, a vida dele é muito livre, muito tem um propósito. Ele acabou de publicar um livro, ele consegue fazer entrevistas, ele faz palestras e discursos no mundo todo, obviamente pelo vídeo. Ele não pode sair da Rússia, mas a Rússia é um país muito grande, com uma cultura, história muito linda, muito interessante, muito profunda. E também ele casou com a namorada dele, agora ele é casado com a namorada com que ele está morando na Rússia. A vida dele é muito bom. E eu acho que sim, ele obviamente perdeu a liberdade para voltar para seu próprio país, ele arriscou muito, mas por outro lado ele fez muito coisas boas para o mundo. Ele mudou completamente a discussão sobre privacidade e ele ensinou milhões de pessoas para usar criptografia, que está deixando muito mais difícil o governo dos Estados Unidos para espionar contra várias populações. Também todo mundo está pressionando o Facebook e Google e outras empresas para proteger a privacidade. Acho que essas mudanças são cruciais, fundamentais, e eles estão muito felizes com a escolha dele. Agora, na China, por exemplo, está em curso um plano para avaliar o comportamento social das populações e fazer entrar em vigor já em 2020 um sistema de crédito social que premie ou castigue as ações que o Estado considere boas ou más, com consequências diretas na vida das pessoas, assim, mas que haja pressão é um risco que não... Obviamente, a reportagem do Snowden, o vazamento do Snowden não consertou tudo. E eu acho que coisas que a China está fazendo, coisas que o Facebook já fez depois, nossa reportagem, está mostrando exatamente porque ele fez o que ele fez, porque nessa época da internet está levando perigos e riscos grandes para como nós vivemos, como nossas vidas vão ser, quais direitos nós vamos ter, qual privacidade é possível, como essa tecnologia pode ser usada para governos, para empresas, para nós controlar. Todas essas questões estão mostrando da importância da reportagem do Snowden. 3 fontes do arquivo Snowden, Hewlett Weiner, Terry Albury e Daniel Hale, estão presas, acusados do vazamento de documentação oficial, o que levou o The Intercept a sofrer críticas, como a do repórter Brenton Gellman, que classificou o caso como uma
uma catastrófica falha na proteção da fonte. O que mudou no The Intercept após esse caso e como as fontes podem se julgar protegidas? Olha, nós falamos para todas as fontes que vazando informação segreda sempre tem riscos. Mesmo se você faz tudo certo para maximizar sua segurança, nunca pode ter certeza que não vai ser detectado, que não vai ser pego. Então, mas por outro lado, a primeira coisa que nós fizemos quando criamos o The Intercept não foi contratarmos repórteres, nem jornalistas, nem editores, mas especialistas em tecnologia para criar um sistema para maximizar a segurança que os fontes podem ter. Mas, obviamente, o governo dos Estados Unidos tem um ódio especial para o The Intercept por causa do trabalho que nós fizemos no caso do Snowden, também outros vazamentos que nós fizemos. Eles estão perseguindo nossas fontes. Primeiro o governo do Obama, depois o governo do Trump, que aumentou esse ataque mais ainda. E também, às vezes, fontes não tomam o cuidado que eles deveriam tomar. E isso deixa mais fácil, o governo investiga e descobre quais são nossas fontes. Mas acho que é muito importante entender que nunca tem uma garantia. Agora, nesse caso dessas 3 pessoas citadas, vocês também ofereciam segurança, esse tipo de coisa? No caso do Reality Winter, por exemplo, nós pagamos para os advogados, não sei se pagamos para todos, mas ajudamos muito. E outros 2 casos eu não posso comentar porque está ainda no processo. Ok. Em abril, o criador do Wikileaks, jornalista australiano Julian Assange, foi preso na Embaixada do Equador em Londres após pedido de extradição feito pelos Estados Unidos. Sobre o caso do Assange, o senhor declarou em 2018: era muito importante para o governo dos Estados Unidos conseguir processar o Assange e, para fazer isso, criaram essa teoria de que ele tentou ajudar Chelsea Manning a hackear documentos. Eles estão acusando Assange de coisas que todo jornalista faz o tempo todo, eu inclusive, encorajar uma fonte a conseguir mais documento. Se isso é um crime, todos os jornalistas estão em perigos. O que o senhor acredita que deva acontecer com o Assange e qual a sua avaliação para a liberdade de expressão e o direito à informação hoje? O problema com Julian Assange é que ele fez jornalismo, reportagem, vazamentos que deixam quase todas as facções políticas no Oeste zangados. Ele não tem nenhum aliados, porque todo mundo, o Partido Republicano, o Partido Democrata, o CIA, o NSA, o governo do Reino Unido, todo mundo, o governo da Espanha, estou odiando ele. E quando você não tem aliados políticos, você é muito vulnerável para perseguição. E o governo dos Estados Unidos estava querendo prender Julian Assange por muitos anos e eles estão vendo a oportunidade agora, pensando que ele é muito vulnerável. E eles estão usando uma teoria para fazer isso, como eu disse nos comentários que você leu, que na realidade está criando um precedente para criminalizar jornalismo investigativo. Qualquer jornalista que trabalha com uma fonte agora está vulnerável para essa teoria, que essa jornalista trabalhava juntos com a fonte, apoia a fonte, ajuda a fonte, então é uma parte do crime. Eles estão tentando iniciar essa tentativa com alguém que eles sabem que é muito odiado, muito marginalizado, para todo mundo fica cego com ódio para Julian Assange e aceita essa teoria e depois podem usar esse precedente contra outros jornalistas. O The Intercept é financiado pelo multimilionário Pierre Omidyar, fundador bilionário. do EPE. Bilionário, é. Sim. Uhum. O The Washington Post foi comprado por outro bilionário, Jeff Bezos, fundador da Amazon. E o Fumaça,
veículo, onde será publicada essa entrevista. Além do financiamento de seus ouvintes, recebeu bolsas de apoio ao jornalismo, como da Open Society Foundations, uma fundação criada por outro bilionário, nesse caso Jorge Que Soros. nós recebemos fundos do Open Society, tá falando isso? Não, nós. Aqui sim, entendi. O Fumaça recebeu uma bolsa do Open Sim. Society Foundations, do Sim. Jorge Soros. A minha pergunta é, a imprensa nesse século XXI está condenada a sobreviver da boa vontade dos bilionários que muitas vezes se beneficiam desse sistema que o jornalismo ou denuncia ou deve denunciar? É uma questão muito importante, eu não tenho resposta, mas obviamente o modelo financeiro que existia durante nas últimas décadas não funciona mais, isso é óbvio. Então a questão é como os veículos da mídia, que precisam muito repórteres, muitos jornalistas, muitos editores, muita tecnologia, muito gastos para viajar, para investigar, muitos advogados, tudo para enfrentar facções e instituições poderosas, podemos sobreviver na questão perspectiva financeira. Eu acho que uma solução, não é única, mas uma solução, é que as pessoas mais ricas na sociedade, que sempre apoiava a ópera, ou os artes, ou coisas que fez coisas boas para a sociedade, mas não conseguiram criar lucros, sempre apoiava essa em nome do bem-estar da sociedade. E agora acho que é importante que eles pensem assim sobre jornalismo, que uma democracia não pode sobreviver sem jornalismo, sem jornalistas. E eu acho que como jornalistas, se você vai ser apoiado por um bilionário, por uma pessoa rica, a coisa mais importante é que você tenha uma garantia que essa pessoa nunca vai interferir no seu jornalismo. Nós recebemos essa garantia em 2013 e o Midiar sempre manteve seu compromisso. Ele nunca interferiu nem um pouco no nosso processo editorial. Assim, esse modelo pode funcionar, mas o perigo é óbvio que os bilionários financiando um veículo de mídia não vai querer financiar veículos que está fazendo contra seus próprios interesses. Então, esse modelo não é perfeito. Agora, hoje em dia, além da questão do modelo de negócio não funcionar mais, a imprensa não é mais vista como aquela instância de mediação, como ela era antigamente. Hoje ela é vista como parte da disputa política, pelo menos por uma boa parte das pessoas. Como que o senhor vê o papel do jornalismo hoje e se o senhor acha que ele também contribui para essa polarização política que a gente vê aqui no Brasil, mas vê também nos Estados Unidos? Na realidade, eu sempre olhava como jornalismo não como uma arte, uma ciência que tem que ser neutro, o objetivo. Eu acho que jornalismo é uma ferramenta que qualquer cidadão pode usar para lutar em defesa de uma causa política ou contra uma injustiça. Então, eu acho que jornalismo, quando se torna uma profissão e abraçou essa ideia que jornalistas têm que ser neutro, têm que ser objetivo, quase fez autodistinção, porque isso é baseado em uma mentira, que jornalistas não têm opiniões políticas, que jornalistas não têm um lado ou outro. Acho que é muito importante que jornalistas sejam honestos sobre suas opiniões políticas e assim pessoas vão acreditar muito mais em nosso trabalho se não estamos vendendo uma fraude, uma mentira sobre quem nós somos. Acho que o problema é isso. Durante o ano passado, no Brasil, mais de 150 jornalistas foram ameaçados por razões políticas ou eleitorais, segundo um levantamento feito pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Mais de 70 casos são de agressões físicas. Entre as agressões em redes sociais está o caso da repórter Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo,
que revelou uma rede de disseminação de notícias falsas no WhatsApp, financiada por apoiantes da campanha de Jair Bolsonaro. O senhor também, na ocasião, eu me lembro, foi vítima de uma notícia falsa do portal R7 que afirmou que o senhor criou o The Intercept para colaborar com a carreira política do seu marido, o deputado Davi Miranda. Além de outras questões, como os ataques que a sua mãe recebeu pelo Twitter, sua mãe que está doente. No Brasil, o jornalismo se tornou uma profissão de risco? Muito. Na realidade, o perigo mais intenso é que, desde o começo, o Sérgio Moro, o ministro da Justiça para Bolsonaro, usou o tempo todo a linguagem para criminalizar nosso jornalismo, nunca chamando nós de jornalistas, mas sempre aliados dos hackers para tentar criar uma ideia que estávamos participando no crime. E também o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, usou meu nome explicitamente 3 vezes consecutivas, falando que eu deveria ser preso, que meu casamento e nossa adoção dos 2 filhos era um fraude para fugir a uma lei da deportação. Coisas malucas, mas a ideia era impulsionar seus seguidores fanáticos para me atacar, que estava acontecendo 4 ou 5 meses, aconteceu com outros jornalistas. O Bolsonaro e o movimento dele está tentando criar uma clima quando qualquer jornalista que faz jornalismo contra seu governo está ameaçado, está sendo atacado. E, obviamente, isso estou falando com experiência pessoal. O senhor e o deputado Davi Miranda hoje têm segurança fornecida pela Polícia Legislativa? O meu marido David, como deputado federal que está sendo ameaçado, tem segurança armado que é fornecido pela Câmara dos Deputados, mas eu tenho segurança particular que é pago pela nossa empresa da mídia. Okay. Glenn, uma última pergunta. Em 2014, você participou da Flip na programação principal. Eu trabalhava na Flip nessa ocasião, me lembro. E eu me lembro que foi uma estadia muito tranquila e tudo. 5 anos depois, você foi convidado para participar de uma programação paralela e foi preciso quase um esquema de guerra para garantir a sua participação, e ainda assim houve protestos, rojões, tentativa de impedir a fala do senhor e tudo. O que esses 2 momentos, essas 2 flips falam do Brasil? Acho que uma coisa superficial é minha reportagem em 2013, em 2014, foi vista na forma muito favorável para todas as facções no Brasil, porque estava mostrando os brasileiros como os Estados Unidos estava espionando contra todos eles. Então, quase ninguém olhou para a minha reportagem naquela época como alguma coisa negativa, como foi o caso no Reino Unido, nos Estados Unidos, na Canadá, outros países. Mas a coisa mais interessante, mais importante, mais profundo é que agora o clima político no Brasil mudou completamente, radicalmente, com a eleição do Jair Bolsonaro, que é alguém que sempre defendia a ditadura militar, sempre falava contra a democracia, não acredita na liberdade da imprensa, tem uma estratégia para criar ódio contra LGBTs, como eu, também contra jornalistas, como eu, que denuncia seu governo. Esse clima foi muito visível na Flip, que sempre era um evento bem tranquilo, quando eles estavam usando uma forma da violência para me ameaçar, para tentar me impedir de falar, e acho que essa diferença que você observou é muito simbólica das mudanças aqui no Brasil. Tá certo. Glenn, muito obrigado. Obrigado pelo seu você. tempo e pela entrevista. Esta foi mais uma entrevista do É Apenas Fumaça, um programa Fumaça que fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Essa entrevista foi preparada por mim, Danilo Tomasi, e pelo Pedro Miguel Santos, que também fez a edição do roteiro. O Bernardo Afonso fez a edição de som, o Bruno Vozella e o Fabiano Cantiali fizeram a captação de vídeo e as fotografias.
Fazem ainda parte da equipe Fumaça Ana Freitas, Frederico Raposo, Maria Almeida, Margarida Davi Cardoso, Mota Fec, Ricardo Esteves Ribeiro, Sofia Rocha e Tomás Pinho. A música é do Lotus Fever. Ouça mais episódios em fumaça.pt, no YouTube, Spotify ou na sua aplicação de podcasts. Se quer ajudar a fazer com que o Fumaça seja financiado por quem nos ouve, vê e lê, entre em www.fumaça.pt/contribuir. Obrigado e até já.